no vídeo anterior, meus amigos, que a integridade serve como um guia para a nossa vida e para percorrermos o nosso propósito de uma maneira muito mais efetiva. Lembra que brinquei até com o aplicativo Waze? Se vamos fazer uma viagem para um local, um estado que não conhecemos, se não temos o auxílio de um aplicativo de navegação, corre um risco muito grande de nos perdermos pelo caminho e, consequentemente, gastando mais combustível, perdendo tempo, ou seja, o nosso destino, o nosso propósito final acaba que fica muito mais difícil de ser conquistado. E agora vamos ver como ser fiel aos nossos princípios faz com que a integridade se transforme num escudo para nossas vidas, ou seja, uma proteção para o nosso destino, de modo que consigamos discernir caminhos tortuosos, ciladas e até mesmo aquelas tentações, aquelas propostas que achamos que são realmente interessantes, mas que no fim não tratam-se de efeitos manadas, situações corriqueiras que no fim só vão levar-nos a perder tempo, deixarmos de lado o nosso propósito. E um exemplo muito interessante que eu gostaria de dar para vocês, por exemplo, se vocês fossem dono de uma empresa, vocês dariam um cargo de confiança a alguém que não tem integridade? Alguém que hoje fala uma coisa e amanhã, por exemplo, já está dizendo outra ou tomando outras ações? Eu acredito que não, né? Muito provavelmente qualquer pessoa em sã consciência, ela vai verificar uma pessoa que possui integridade, que ela fala e faz o que está falando, uma pessoa que honra os seus compromissos. E um exemplo muito interessante que eu gostaria de dar para vocês é de uma tropa do exército americano que é o Navy SEALs. Para vocês terem ideia, o nível de integridade para você entrar nesta unidade do exército, ela é tão forte que se eles descobrirem que você traiu a sua esposa, por exemplo, automaticamente, não importa o seu nível lá dentro, você é desligado do grupo. E o porquê disso? Imagine qual que é o raciocínio que eles têm por trás disso. Se você trai a mulher que você jurou amar, você diante de um altar prometeu a Deus que cuidaria dela, que estaria com ela até a morte, e você traiu ela, a mãe dos seus filhos muitas das vezes, quem dirá um colega de trabalho? Então, esse raciocínio deles faz com que, se você traiu sua mulher, nada impede de nos trair também. Então, automaticamente, ainda mais um serviço de alto risco, que pode correr o risco de você cair sobre os braços de um inimigo, ou até mesmo de se deixar levar pelo dinheiro, a integridade é essencial. E uma coisa que a integridade proporciona é a credibilidade e a confiança. E isso dinheiro nenhum paga, a não ser você tomar essa atitude mediante as suas ações, mostrando a sua integridade. Provérbios 10:9 vai falar: quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue por caminhos tortuosos será descoberto. Então, não tem erro, meus amigos. Quem segue por caminhos tortuosos, no começo pode até parecer lucrativo, mas a verdade sempre vem à tona. Um exemplo bíblico muito interessante sobre esse aspecto que nós estamos conversando é o profeta Daniel. O profeta Daniel, durante o exílio babilônico, ele ficou numa situação em que ele teria que contrariar a sua fé, de modo a comer alguns alimentos que eram proibidos segundo a lei judaica. E como ele estava num momento de cativeiro, para não ir contra o rei da Babilônia, ele propôs ao responsável pela sua guarda de fazer um teste, de modo que ele evitou a comer aqueles alimentos e comeu só salada durante um período. Isso fez com que ele não só ficasse mais forte, mais imponente aos olhos das outras pessoas, mas também do rei, pois ele não deixou os seus princípios, a sua integridade de lado por algo corriqueiro, algo momentâneo. De modo que Daniel atingiu cargos extraordinários na Babilônia
por conta da confiança que as pessoas tinham nele. Ele não se vendia por qualquer coisa. Então temos aqui algo muito interessante. A integridade gera confiança, credibilidade, e isso faz com que você ascenda a cargos mais altos, fique mais quisto não só aos olhos de Deus, mas também dos homens. E o que a ciência nos diz sobre isso? No livro que vimos anteriormente, A Velocidade da Confiança, Stephen Covey, o que ele vai falar para nós? Nada mais do que eu falei, ele dá o feedback que a Bíblia está totalmente correta. Indicam que a integridade gera confiança e credibilidade. Além disso, estudos mostram que ambientes de trabalho e relações pessoais pautadas pela honestidade reduzem o estresse e aumentam a produtividade. Não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar em um ambiente onde a confiança era mútua. Eu acredito que é algo espetacular. Se você viveu isso, você sabe. A produtividade aumenta, a confiança entre as pessoas, a entreajuda aumenta de maneira esporádica. É muito melhor você viver num ambiente desse, você vai trabalhar de uma forma que você não fica com a cabeça pesada. Então a integridade ela é essencial para gerar esse cerne no ambiente de trabalho, de modo que todas as pessoas criam uma unidade única e uma confiança entre si. E agora vamos a 2 dicas práticas para nós colocarmos em prática tudo que aprendemos nesse vídeo. A primeira delas é você registrar uma situação em que você agiu de forma íntegra e isso gerou um resultado na sua vida. Lembre qual que foi essa ação, qual que foi a medida que você tomou e qual foi o resultado, de modo que você possa anotar isso e ver que é um princípio da sua vida e que ele rege as suas ações. E o segundo ponto é escrever uma declaração pessoal de modo a se comprometer com essa integridade e com as outras que pautam a sua vida, de modo a revisitá-las para que, se elas estiverem alinhadas com o seu propósito, você manter ou até mesmo melhorar. Lembramos, lá no vídeo que nós fizemos do livro da Carol Dweck, lembre-se, todo o conhecimento é um caminho, uma escada. Então, a cada dia temos que buscar aperfeiçoar.